Olá, meus irmãos! Hoje nós vamos meditar sobre o Salmo 107, que diz assim: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, esse é um salmo, que não é um salmo pequeno, mas nós podemos ver aqui que ele inicia com a palavra de gratidão, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom,
e a sua misericórdia dura para sempre. E na sequência ele vai fazer menção aos remidos, né? E vai dizer assim, digam os remidos, os que ele resgatou da mão do inimigo. E no Salmo nós temos algumas ocasiões onde o povo se endurece, e onde então vem o sofrimento sobre o povo, e o Senhor atua com bondade, graça e misericórdia, livrando o povo. Nós temos alguns momentos no Salmo em que isso ocorre. E no final, ele vai dizer o seguinte, vai dizer no versículo 41, que Deus levanta da opressão necessitado. E no 42 ele vai dizer que os retos veem isso e se alegram. E no 43 ele encerra da seguinte forma: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. E é para isso que eu quero chamar a tua atenção, para que consideremos as misericórdias do Senhor. Lendo o Salmo, a gente vê algumas ocasiões em que o povo teve que experimentar sofrimento em razão do próprio pecado, em razão da própria desobediência, em razão do desvio do caminho, mas o Senhor foi bondoso e foi misericordioso. E eu quero te convidar a pensar agora, eu quero que você faça um pequeno exercício aí e busque se lembrar de quantas vezes você já não se desviou do caminho, quantas vezes você já não tomou uma decisão equivocada, quantas vezes você já não plantou uma semente ruim e Deus foi misericordioso e te livrou e você não teve que colher o fruto ruim da semente que você plantou. Ou Deus mitigou a situação e aliviou o teu fardo e você não teve que colher todos os frutos ruins. E você passou pela situação, numa situação muito mais tranquila do que você deveria passar. Quantas vezes isso já não aconteceu na tua história, na tua vida? O texto fala, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. E quando a gente considera as misericórdias do Senhor, pelo menos duas coisas devem acontecer. A primeira delas é que o nosso coração tem que ser tomado de gratidão. E é por isso que o Salmo inicia assim: render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gratidão tem que ser uma marca na nossa vida. Nós temos que andar perante o Senhor com gratidão, porque a misericórdia dele, ela se renova a cada dia sobre a nossa vida. Nós só estamos vivos por causa da misericórdia do Senhor. E a outra marca que tem que estar na nossa vida, quando a gente considera a misericórdia do Senhor, é o quebrantamento, a humildade. Porque nós precisamos da misericórdia do Senhor justamente porque somos pecadores. É porque nós não somos bonzinhos, é porque nós não somos perfeitos. É porque não há em nós nenhum mérito. Então, se o Senhor usa de misericórdia para conosco, é justamente porque em nós não há nada que possamos nos agarrar para reivindicar alguma coisa diante de Deus. Ele tem que nos dar, é por graça ou por misericórdia, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer derramar a bondade dEle sobre nós, mas não porque mereçamos. Então, quando a gente pensa na misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, vem junto com essa consciência de termos sido alcançados pela misericórdia, tem que vir junto também a consciência da nossa limitação, do nosso pecado. E isso tem que gerar em nós quebrantamento e humildade. Então, no dia de hoje, tire um tempo para poder orar e peça ao Senhor para trabalhar no teu coração, para te dar um coração humilde, quebrantado perante Ele, perante o próximo, mas ao mesmo tempo um coração que tem gratidão. Coração que se alegra na presença dEle com gratidão por saber que é alvo dessa misericórdia, que não tem fim e que se renova sobre nós a cada manhã. Deus te abençoe e te dê humildade e gratidão para a glória dEle. Em nome de Jesus. Amém.